Então, pessoal, reiniciando aqui as nossas conversas, tá? E já gravando aí com a autorização de vocês, vamos discutir um conteúdo bem bacana hoje, e dependendo do desenrolar, nós poderemos, claro, amanhã ter aquelas questõezinhas para fixação, bem tranquilas, né? Como vocês sabem, eu gosto que a gente se situe onde é que nós estamos, no tempo e no espaço, em que momento nós estamos discutindo, certo? De acordo, claro, seguindo o nosso conteúdo programático, eu considero importante a gente se situar, porque às vezes, e aí até por experiências, eu sendo aluno também, né? Às vezes a gente ficava perdido. Poxa, mas o professor está falando isso em que momento? Né? Por que ele está falando isso? Tá? E os conteúdos, pessoal, eles têm uma lógica, uma logicidade. Né? Então, eles não são assim por acaso, não é criado por acaso. Tá? Assim como as disciplinas do curso, eles têm uma razão de ser. Tá? Primeiramente, logicamente, nós estamos discutindo um direito autônomo, certo? Um direito autônomo, logicamente, e dentro desse direito autônomo, nós temos contatos, conhecemos todo um conjunto de normas, conjunto normativo, no âmbito tributário, propriamente dito, tá? E ele tem por fim, princípio, por objetivo, discutir e mostrar como é que se dá a instituição, ou seja, a criação, como se dá a arrecadação e como se dá a fiscalização do tributo com todas as suas possibilidades, inclusive processual, tá? Diferentemente, interessante que um colega de vocês das ciências contábeis, que pagou comigo estruturas de direito lá no primeiro, né? E aí ele me procurou ontem, já tarde da noite, professor, eu estou fazendo um trabalho aqui sobre o ITCMD, ele é até do Pernambuco. Aí eu fui explicar para ele, olha, alguns casos práticos, assim, certo? Por certo, era um trabalho de alguma das disciplinas de vocês já viram a questão tributária, certo? Mas vocês viram a questão tributária com aprofundamento, no sentido da tributação, alíquota, etc, e tal, mas e o ponto processual? O vínculo entre toda essa questão material, palpável, com repercussões no Poder Judiciário. Como é que nós podemos movimentar essa máquina judiciária, o jurídico e o gestor contábil, contador, se assim o desejarem, como é que nós podemos movimentar essa máquina judiciária em prol, dentro da legalidade, em prol do nosso cliente, em prol do nosso consumidor, do nosso sujeito passivo, certo? Dessa obrigação tributária, do nosso empresário. Tá? Então, a gente vê muito isso dentro desse processo, dentro desses procedimentos, tanto da instituição, tanto da fiscalização e da arrecadação tributária, né? Esse SPEC processual, extremamente importante para a vida profissional de todos vocês, né? De todos nós, logicamente. E por isso que a gente analisa o direito tributário, certo? Antes de adentrar em situações mais técnicas, processuais, né, nós discutimos todo um contexto inicial de conhecimentos, que eu não tenho dúvida que vocês já tinham visto, não tenho dúvida disso, certo? Mas necessário porque é a base para compreendermos outras situações da nossa disciplina, além, logicamente, de estar no nosso conteúdo programático. Para isso, nós discutimos o conceito de tributo, sua origem, né? Sua origem, de forma pontual, logicamente, certo? Vimos as possibilidades da competência tributária propriamente dita, que é constitucional, também não tenho dúvida que vocês tinham visto, e nós conhecemos de onde vêm essas normas tributárias, de onde provém. Então, nós analisamos as fontes do direito tributário,
a fonte maior a Constituição, vimos as repercussões de medidas provisórias, de decretos executivos e legislativos, quando ele vem, o legislativo, ele vem disciplinar questões de direito no âmbito tributário. Nós vimos isso em algumas questões que nós analisamos na aula anterior ou nas aulas anteriores. Mas nós vimos também ainda, dentro desse contexto, e nós podemos nos situar como sendo situações em volta da materialização ou da possibilidade jurídica, da existência jurídica desse tributo. É o que a gente denomina de hipótese de incidência, certo? A hipótese de incidência. Então, a gente viu todo esse arcabouço que a gente chama normativo, e vocês sabem que eu gosto muito do professor Sabá, hipótese de incidência, né, dentro dessa perspectiva, certo? Só que nós precisávamos também analisar se esse Estado, ou esse ente da federação, eu gosto do ente da federação, por quê? Porque quando a gente fala Estado, a gente pensa o Estado do Ceará, o Estado do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, ou o Estado União como um todo. Não, nós temos que falar ente da federação, porque cada um tem sua competência tributária e está lá na Constituição que nós já vimos, e vocês já viram também. Tá? Esse ente tributário, esse ente da federação, ele não pode ir de forma exacerbada e tirar o patrimônio do contribuinte, do povo, e nem, evidentemente, entre os entes da federação. Para isso, nós analisamos, logicamente, as limitações do poder de tributar, dentro dessas perspectivas, com bastante particularidade, com bastante peculiaridades, casquinhas de bananas que a gente viu de forma bastante proposital, né? Logo depois, e aí eu fiz já adentrando e caminhando na linha do tempo do professor Sabá, como vocês já sabem, né, a linha do tempo do professor Sabá, nós adentramos, primeiramente nós discutimos as obrigações tributárias, de acordo com o CTN, numa sequência do CTN, do nosso conteúdo programático, certo? As obrigações tributárias, como se dão as obrigações principal e acessória, com suas particularidades, vimos algumas questões, certo? No entanto, seguindo a linha do tempo do professor Sabá, nós sabemos, e vocês assim o sabem, que depois que nós temos a criação de uma possibilidade jurídica de se cobrar um tributo, ou seja, depois da hipótese de incidência, para que ocorra essa cobrança do tributo, é extremamente importante que nós tenhamos uma situação, uma condição que vai necessariamente vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo, certo? E essa condição, essa situação, é algo que faz gerar esse vínculo, é o chamado fato gerador da obrigação tributária. Quando há esse fato gerador da obrigação tributária, nós temos necessariamente uma obrigação tributária em sujeito ativo e sujeito passivo, certo? Logicamente. Antes de adentrar, claro, no lançamento, que serão nas próximas aulas, e a constituição definitiva do crédito tributário, com suas particularidades, onde nós vamos discutir as questões processuais tributárias, de suspensão, de extinção e de exclusão do crédito tributário, e as garantias e privilégios do crédito tributário, nós ainda precisamos analisar alguns contextos, algumas situações pontuais. Antes de nós aprofundarmos e discutirmos os elementos subjetivos da obrigação tributária, logicamente que são elementos subjetivos da obrigação tributária que nós já conhecemos, que nós já discutimos, certo? Que são, logicamente, sujeito ativo e sujeito passivo, discutir a possibilidade de solidariedade tributária, né? A capacidade tributária e o domicílio tributário. Nós precisamos analisar 3 institutos dentro dessas nossas discussões que nos possibilitarão
ter um conhecimento de estratégias, olha que coisa interessante, ter um conhecimento e um contato de estratégias, uma delas possibilitando ajudar e facilitar e reduzir um grande encargo, ou melhor, reduzir este grande encargo tributário, que é a questão de impostos e tributos, né, propriamente dito. Meu Deus do céu, quem está postando aqui? Alguém postou alguma mensagem lá. Ou mandaram errado alguma mensagem no grupo. Tudo bem. Então, pessoal, antes de adentrarmos, pelo menos nessas discussões pontuais, sugestivo, passivo, etc. e tal, nós vamos analisar esses institutos, né? 3 importantes institutos, que são, logicamente, a elisão fiscal, certo? A evasão fiscal e a chamada elusão fiscal, elusão tributária, né? Que é extremamente importante, e também, claro, uma considerada norma anti-elisiva, porém, alguns autores consideram como sendo, na verdade, uma norma anti-evasiva, de possível evasão fiscal, né? E aí eu instiguei vocês, coloquei lá no grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp, exatamente uma situação envolvendo um jornalista, logicamente que eu não vou dizer se está lá, mas onde, logicamente, foi autuado pela Receita Federal e foi caracterizado como uma chamada pejotização, certo? E essa pejotização, ela é entendida como, estou falando, lendo porque está sendo gravado, logicamente, certo? É o ato de manter empregados através da criação de empresas pelos mesmos. A relação passa a ser entre empresas, certo? Do contratante e do empregado, ao invés do contrato de trabalho entre empresas e seus empregados, pessoas físicas, certo? Se fosse entre um contrato de trabalho, propriamente dito, logicamente, regido pela CLT, ele teria que pagar uma série de direitos e também de tributos. Então, a contratante, nesse caso da pejotização, tem menos gastos com os encargos da folha de pagamento, como FGTS e INSS, e com possível rescisão. E o contratado tem menos despesa com imposto de renda, né? E aí, dentro da explicação do que eu postei lá para você, existem critérios para terceirizar serviços. Não pode haver hierarquia, logicamente, tem uma lei específica que trata da terceirização de serviços, tá? Não pode ter hierarquia. Se tiver hierarquia ou habitualidade, são requisitos de um contrato de trabalho regido lá pela CLT, tá? São 2 dos requisitos, hierarquia e habitualidade, certo? Hierarquia, o profissional trabalha dentro da empresa e ter uns chefes sem ser empregado formal. E a habitualidade seria a frequência com o que o serviço é prestado, entre outros critérios, logicamente. Então, foram alguns que foram colocados lá, certo? Pejotização. E nesse caso, é um exemplo de quê? Tá? E nesse caso, é um exemplo de quê? E para que a gente identifique qual é o exemplo de quê, e o colega até falou, e a colega também, sobre possibilidade de ser uma elisão, depois falou que seria estava corrigido para a evasão fiscal, a colega falou sobre o princípio da vedação com fisco, certo? Mas o que seria isso propriamente dito, né? Para tanto, meus queridos e minhas queridas, vamos discutir de forma geral a questão da elisão fiscal, né? E o que seria essa elisão fiscal, tá? Just a moment, please. Solamente um minuto.
E para que nós possamos entender a elisão fiscal, o direito tributário, a elisão fiscal, pessoal, ele é também denominado de planejamento tributário. Ele tem os fins como se planejamento tributário fosse, tá? Então, a elisão fiscal, ele busca o quê? A economia tributária, fazer com que a empresa, dentro da legalidade, pague menos tributo. Há um planejamento prévio, certo? Claro que, para que tenhamos esse planejamento prévio, pessoal, é de fundamental importância que você conheça a empresa, conheça o sistema, toda a sistemática tributária da empresa, certo? Desde a sua constituição, desde a sua, evidentemente, opções tributárias, que vocês sabem melhor do que eu, tá? Logicamente que não sou contador, então vocês sabem melhor do que eu, minha parte, logicamente, é jurídica, de repercussões jurídico-tributárias no âmbito do Poder Judiciário, dentro de estratégias e ações e execuções de vocês dentro da organização, logicamente. Então, todo um planejamento, até a própria escolha do regime tributário da empresa é uma das formas de se planejar de forma efetiva a organização. Eu defendo, caríssimas e caríssimos, que as empresas deveriam ter um setor específico de planejamento tributário. Um colega de vocês de um dos semestres passado, de ciências contábeis, logicamente, até estava querendo e estava atrás de fazer, inclusive, estágios em escritórios que têm escritórios jurídicos tributários que tenha um viés eminentemente de planejamento tributário, e eu fiz todo um link com alguns colegas, alguns conhecidos, que atuam de forma mais pontual, de forma mais específica do planejamento tributário, além de passar todo um material e livros específicos sobre planejamento tributário que eu tenho necessariamente. Então, o próprio regime, a própria escolha do tipo, é uma forma, logicamente, de planejamento. Existem N possibilidades, pessoal, existem N possibilidades, tá? A possibilidade de você, que eu já falei até em outras aulas, mudar a sede da empresa para um outro local ou cidade que o IPTU é menor, certo? E por aí vai, pessoal. Até se a sua empresa for empresa de prestação de serviços, dependendo do serviço, imposto sobre serviço, possibilidade de ir para uma outra localidade, IPTU e ISS menor, certo? E aí a gente vê todo um desdobramento de possibilidade. Então, há um planejamento prévio, onde vocês, de forma prévia, faz essa elisão fiscal. Tá? Logicamente que o fisco ele não vê com bons olhos, claro que não vê. Nada que venha reduzir a arrecadação tributária, a arrecadação do fisco, não é vista com bons olhos, é lógico. Tá? No entanto, é legal. Tá? No entanto, é legal. Então, utiliza-se estratégias, né, é permitido por lei, ou lacunas da lei que permite essa possibilidade. Claro que o contribuinte ele respeita o ordenamento jurídico, é de fundamental importância, né, o cumprimento e respeito, e ele vem, claro, para minorar, ou seja, reduzir necessariamente a carga tributária. Então, a elisão fiscal ele vem dentro dessa perspectiva, dentro dessa análise, e já respondendo, pelo menos, a primeira resposta do nosso colega lá no grupo, não seria a situação da pejotização, não se enquadraria em elisão fiscal, tá? Não, a base... Desculpa, só um minutinho. Perdão. A base para a elisão fiscal é a legalidade. A legalidade é fundamental que nós tenhamos dentro da elisão fiscal a legalidade. Então, se não há legalidade, automaticamente nós temos uma não enquadramento da chamada pejotização. Pejotização. Fazendo um contraponto, logicamente, e aí eu vou logo fazer um contraponto
com o anverso, o contrário da elisão fiscal, e aí eu trago para vocês de forma de melhor visualização, essa pequena diferença entre a chamada elisão lícita e a chamada elisão ilícita, tá? Elisão lícita e a chamada elisão ilícita. Então, nós temos aqui uma elisão lícita, que é uma conduta legítima ou lícita, em regra ocorre antes do fato gerador da obrigação tributária, e há uma logicidade, doutora e doutor, há uma lógica. Porque se você vai fazer um planejamento antecedente para poder enquadrar a organização, ele tem que ser antes do fato gerador da obrigação tributária, para que tenha uma redução tributária. Então, busca pela economia de tributos, sendo congruente com o chamado planejamento fiscal, logicamente, planejamento tributário, tá? E aí a gente tem, pessoal, uma chamada elisão ilícita. Ela é ilícita porque ela é praticada com um possível viés de legalidade, com uma manipulação, com uma maquiagem de legalidade, certo? Que é a chamada elusão tributária, elusão fiscal, e ela é uma prática, elusão, ela é uma prática abusiva, ela é uma prática ineficaz, e ela ocorre antes ou depois, claro, do fato gerador, e ela é uma conduta praticada pelo sujeito passivo com abuso da forma jurídica ou abuso de direito. Então, por exemplo, quando as partes, o sujeito passivo, melhor, o sujeito passivo, né, porque o ativo seria o físico, o sujeito passivo, os contribuintes, eles abusam da forma jurídica, da forma contratual, por exemplo, e rompe esse direito, maquiando, certo? Uma possível negociata, certo? Como se ela fosse eivada de legalidade, quando ela é eivada de ilegalidade, nós temos a chamada elusão fiscal, elusão tributária ou elisão ilícita. E ela é uma prática ilegal. Extremamente ilegal, tá? Então, essa é a prática. Ao contrário, pessoal, da evasão fiscal, que ela tem uma lei específica que trata dos crimes de evasão fiscal, tá? E esses crimes de evasão fiscal, eles, evidentemente, estão tipificados, evasão fiscal ou sonegação fiscal, também conhecido como sonegação fiscal, eles estão tipificados na Lei 8.137 de 90, no artigo 1º e 2º. São os chamados crimes de evasão fiscal, tá? E ele enumera todas as possibilidades de evasão fiscal na legislação, tá? Então, se nós formos analisar a situação que nós postamos lá, da chamada pejotização, onde nós temos um abuso de direito, um abuso de forma jurídica, um contrato manipulado, nós vamos ver, evidentemente, nós vamos ter que a pejotização, ela se enquadra necessariamente dentro da elusão tributária ou elisão ilícita, certo? Por quê? Porque... Professor, Oi? Duas perguntas. Deu lá. Existe a lisão dentro do município, do próprio município? E a outra, por que pejotização? Porque seria uma criação de pessoas jurídicas? Existe elisão dentro do próprio município, mas tu fala no sentido de que de empresas privadas de poderem, evidentemente... Pronto, dentro do próprio município, nós poderíamos enquadrar em possibilidades de elisão fiscal dentro do contexto dos tributos em níveis estadual e federal. Tá me entendendo? Então, é possível nós termos elisão nesse momento, certo? Se você for analisar dentro da tributação municipal, em tese, não. Mas, por exemplo, em nível maior,
a própria escolha do regime tributário da empresa pode ser uma forma que vá reduzir a tributação federal. Você está me entendendo, Roberto? Estou, perfeitamente. Mas, por exemplo, se você analisar dentro de uma tributação municipal, tecnicamente, a princípio, se você tem um serviço dentro do município, você poderia, não visualizo de forma bem efetiva dentro da tributação específica, mas você pode trabalhar em um nível maior, certo? Estado e União. De acordo com o Código Tributário do município, o percentual, a alíquota é a mesma, né, para todos. Não, então... perfeito, exato, entendeu exatamente, Roberto, perfeitamente. Mas aí você pode manipular, pessoal, eu digo manipular dentro da legalidade, pelo amor dos céus. Às vezes a palavra manipular não quer dizer somente negativa, não, pelo amor de Deus. Manipular os instrumentais contábeis e jurídicos em prol da organização. E o outro foi o quê, Roberto? Pejotização. Sim, a pejotização foi a denominação, certo? Para a situação específica, né? E aí ele mesmo diz qual é o conceito de pejotização, certo? Uma denominação tecnicamente que acaba sendo nova, né? Como essa manipulação entre sujeitos passivos, criando uma empresa para pagar menos tributo, né? Então, uma forma de tentar burlar o fisco, né, professor? Exatamente. Porque, veja bem, se for uma prestação de serviço, por exemplo, o caso lá do jornalista, né? Então, se ele fosse contratado pela CLT como empregado, a empresa teria que recolher FGTS, certo? INSS, etc. Tal. Se é uma prestação de serviço, pessoa jurídica, certo? Ou seja, o jornalista ele criou uma pessoa jurídica, certo? E vocês sabem que é possível. E aí, a outra empresa, pessoa jurídica, contratou ele. Automaticamente, uma série de tributos deixaram de ser recolhidos, né? E alguns políticos por aí batem muito nisso, né? Vocês sabem muito bem, né? Não vamos dar nome aos bois, pelo amor de Deus. Alguns políticos por aí batem muito nesses jornalistas, exatamente porque eles usam essa manipulação, inclusive paga menos imposto de renda, né? Entende? Então, tem toda essa questão aí em volta dessa situação. Mas a gente vai dar outros exemplos aqui já. Então, essa diferença básica aqui, a elisão área, pessoal. E, deixa eu ver aqui. Ok, isso aqui vai para outro. E aí, vocês não se assustem aqui com meus rabiscos. Dentro do nosso quadro, nós estamos em sala de aula. E aí, eu estou com o meu quadro branco aqui, no ponto aqui para vocês. Opa, não se assustem. E aí eu trago para vocês, por que eu deixei a evasão fiscal um pouco, não digo um pouco, mas como sendo a terceira discussão, porque ele requer todo um desdobramento sobre a evasão fiscal ou a sonegação fiscal, com repercussões, inclusive, no âmbito criminal tributário. Tá? Criminal tributário. Então, elisão fiscal, falei para vocês de forma bastante tranquila, isso aqui é um planejamento tributário. Isso aqui é planejamento, essa palavra, tributário. Que é isso, pessoal, tá tão bacana aqui minha letra. Planejamento tributário, certo? Com todas as estratégias de planejamento. Pessoal, eu vejo isso aqui como um filão. Filão que eu digo é uma possibilidade de se ganhar bastante dinheiro. Eu defendo muito que o planejamento tributário, as empresas deveriam ter um escritório, um departamento específico para isso, tá? Eu defendo muito isso, tá? A elusão fiscal, me permita que eu passe da evasão para a gente comentar já. Como eu disse para vocês, a elusão ela é uma simulação de negócio, e aí a gente
coloca aqui, eu já devo ter falado, por exemplo, a venda de mercadoria como prestação de serviço, quando paga ISS, o ISS é menor do que o ICMS, então é uma possibilidade de elusão fiscal. E aí eu trago uma outra possibilidade de elusão fiscal, pessoal, dentro da própria Constituição Federal. A Constituição Federal permite, certo? E em muitos casos, aí vocês vão perguntar, mas como que a Constituição Federal permite? E seria uma elusão fiscal, uma possível ilegalidade. Ela permite a legalidade. Mas se duas pessoas com a vontade, com o dolo, com o desejo de forma fraudulenta empreender a situação prevista do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, então ela se enquadraria num caso de elusão fiscal, tá? Então vamos ver aí o que é o 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. 156, parágrafo único. Deixa-me só dar Deixa-me ver se eu só dou um zoom aqui melhor para vocês. Só um minutinho, pessoal. Eu estou só aqui organizando aqui para ficar melhor para vocês. Qual é o 156, gente? Achei, 156. Vou projetar aqui para vocês. Então, nós temos aqui a Constituição Federal. Pronto, beleza. Vocês estão vendo aí. O artigo 156, ele trata dos impostos do município, tá? E ele diz no 156, compete aos municípios instituir, certo? Dentre eles, o imposto, o chamado ITBI, que vocês já falou demais, vocês já estudaram, estão cansados de ouvir isso, que é o imposto sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de outros direitos à sua aquisição, certo? Então, esse é o chamado ITBI, tá? Com certeza vocês devem ter estudado isso e vocês viram todas essas particularidades do ITBI, né? Só que aqui, no parágrafo 2º, ele fala solamente... no parágrafo 2º, inciso 1, ele diz o seguinte, no parágrafo 2º, inciso 1, o imposto previsto no inciso 2... Qual é o imposto previsto no inciso 2? É o chamado ITBI. Parágrafo 2º, inciso 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, neste caso, a atividade preponderantemente do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Se for para uma atividade comercial de compra e venda de bens ou direitos, vai incidir o ITBI, que é a transferência de um imóvel de propriedade. No entanto, se essa transferência decorrer
de incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, então não paga ITBI. Aí, onde está a elusão fiscal, pessoal? Onde estaria aí a chamada elusão fiscal? Seria o sujeito passivo, possível pagador do tributo, criar uma pessoa jurídica para burlar de forma fraudulenta essa transferência de imóvel aí e, por consequência, o ITBI. Ele cria uma pessoa jurídica, ocorre essa transferência de patrimônio e aí, logicamente, não incidirá o chamado ITBI dentro dessa possibilidade jurídica prevista na Constituição Federal, certo? Então, de pessoa jurídica em realização de capital e por aí vai. Então, é legal, está previsto na Constituição a regra. No entanto, essas manipulações seriam o caso da chamada elusão fiscal, elusão tributária, tá? Que é possível se ocorrer, certo? Agora, como é que descobriria um negócio desse? Como é que a pessoa nunca teve empresa no nome dele, então há uma possível transferência de patrimônio, e aí ele cria uma pessoa jurídica e quer que essa transferência desse patrimônio seja para a pessoa jurídica, necessariamente, né? Seja para a pessoa jurídica. E automaticamente, pela exceção do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, haveria essa não incidência do chamado ITBI, tá? Então, são as exceções e algumas situações que explicam melhor esse instituto jurídico, podemos denominar assim, instituto jurídico da chamada elusão fiscal ou tributária, tá? E aí, pessoal, a gente chega aqui na nossa tão ansiosa, né? Tão ansiosa e fantástica chamada sonegação fiscal. Sonegação fiscal, ou também evasão fiscal, também conhecida como evasão fiscal. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor do meu pincel. Ai, não, eu tenho que colocar aqui, eu estava colocando no quadro errado. Então, a evasão fiscal, pessoal, e aí, conhecida também como sonegação fiscal, ela está prevista numa lei chamada 8.137 de 1990. Ela traz para nós todos os crimes contra a ordem tributária. Pelo menos não digo todos, tá bom, pessoal? Porque existem outras possibilidades em legislações outras, mas essa é a lei que traz crimes sobre a ordem tributária no seu artigo 1º e no seu artigo 2º. Pessoal, uma partezinho aí, tá? Uma partezinho aí, tá? E aí eu vou ser aquele professorzinho chato, né? Pra caramba, né? Uma partezinho aí, tá? Tem não, pessoal. Não tem como a gente dizer, não, quero saber disso aí não. Pessoal, não dá. Não dá. Por quê? Porque vocês serão gestoras e gestores contábeis. Conhecer isso aí é fundamental também, tá? Para melhor orientar os clientes de vocês dos escritórios de contabilidade, doutor e doutora. Então, conhecer. E outra, vocês podem ter visto aí, com outros colegas professores, talvez até tenha visto já a lei da sonegação fiscal, mas nós vamos fazer o aporte processual, tá? A repercussão processual. Se isso acontecer, qual o mecanismo jurídico tributário para ser executado, tá? Para ser executado. E aí eu digo para vocês, por isso que eu sou advogado, pessoal, há 15 anos. Peraí, pessoal, não faço as contas nos dedos, não. Agora até eu ri aqui. Peraí, pessoal, não faço as contas nos dedos aí, não, tá? Já há algum
tempo, vamos dizer assim, né? Já há algum tempo. E aí, muitos outros, eu conversando com a coordenação, muitos outros professores, contadores, já ministraram o direito tributário, pessoal. Mas a questão da disciplina é o aporte prático, processual, tribunal, judiciário, tributário. Tá? Esse é o aporte, pessoal. Esse é o aporte. Tá? Nós, quando a gente adentrar nas ações específicas aí a gente vai ver de suspensão do crédito tributário, de exclusão, de extinção, algumas ações judiciais, tributária, entendeu, pessoal? É um negócio bem específico, tá? Então, não tem como a gente prescindir, pessoal, não tem como prescindir, deixar em segundo plano essa nossa discussão, esse nosso conhecimento da lei, logicamente, da lei 8.137 de 90, tá? Da lei 8.137 de 90. E aí eu trago para vocês aqui, nós vamos voltar a falar nela, possivelmente, acho que lá em execução fiscal, mais na frente, não tem uma lei da execução fiscal. Mas é de fundamental importância, doutora e doutor das ciências contábeis, que para que nós tenhamos configurado o crime de sonegação fiscal, tem que ter um ânimos, tem que ter o elemento subjetivo denominado ânimos doloso, tá? Tem que ter o chamado dolo. O dolo implica necessariamente a minha intenção de praticar um delito contra a administração tributária, contra o fisco. Eu tenho que ter o ânimos, a intenção, o desejo, a vontade, tá? Não é admissível, não é possível a simples culpa e as características da culpa são possíveis, seria a imprudência, a negligência e a imperícia, são as características da culpa. Não, culpa não. Tem que ter o dolo, a intenção, tá? de cometer aquele delito, propriamente dito. Se não tiver o dolo, a intenção, o ânimos, não há crime de sonegação fiscal. E aí, doutor e doutora, eu vou explicar para vocês um exemplo extremamente simples, e eu vou mostrar para vocês quando estiver lá na legislação, certo? Eu vou mostrar para vocês lá exatamente qual é o inciso do artigo que fala isso que eu vou dizer para vocês, tá? É por isso que a colega Vitória falou, professor, eu vi lá e vi que é muita coisa que o senhor vai ter que falar. Eu digo, é mesmo, Vitória, não dá só para ler, né, Vitória? Você sabe que eu não tenho, não só leio, não lê, pessoal, lê. Vocês, pessoal, lê aí. Aí você lê e pronto, lê em casa. Funciona, pessoal, assim não funciona. Se for para ler só slide, não é comigo, né? Então, e aí eu vou dizer um exemplo claro, pessoal. Luciano resolveu, professor Luciano resolveu não, porque eu já fiz a minha, tá? Já fiz, e ainda paguei imposto, vai ser debitado ainda. Luciano fez o imposto de renda, e aí ele, de forma inadvertida, de forma não intencional, ele não esqueceu uma fonte de renda que entrou R$100 de um negócio, seja lá de uma situação acolá, certo? Não, logicamente, imposto de renda vai implicar o teto. Nós temos. Me corrijam, gente, pelo amor de Deus. Me corrijam. O senhor disse que R$100 entrou aí, e aí da empresa X, e aí o senhor não declarou. Ora, se não teve o fato gerador da obrigação tributária, doutor, eu recebi acima do teto somente R$2.000, hipoteticamente, de uma empresa X, e esqueci de colocar na minha declaração do imposto de renda. A empresa X declarou que eu recebi no meu CPF, quando cruzou, digo, opa, doutor, calma aí que você está aqui na malha fina, porque você não declarou os R$2.000 da empresa X.
eu vou ser notificado, tá? Notificado, eu de forma... aí houve apenas uma imperícia, culpa. Não, não tive culpa, foi só uma imperícia da minha parte. Eu não tive o dolo, a vontade. Se ficar comprovado que eu tive o dolo, a vontade de não declarar aqueles R$ 2.000, logicamente o que incide, eu vou cometer o crime da lei de sonegação fiscal, de evasão fiscal, doutor e doutora. Vou mostrar lá. E quando eu mostrar lá, deixa eu me ver logo aqui para a gente fazer um speczinho, crimes contra a ordem tributária. Crimes contra a ordem tributária, bora, filho. Apareça aqui. Eu disse uma vez, eu estava num determinado local, eu disse, não, esse computador, eu sou mais rápido que o computador. Os crimes contra a ordem tributária, informação, E os crimes contra a ordem tributária, doutor, está lá na 8.137, e aí eu vou já pegar esse exemplozinho que eu falei para vocês do imposto de renda e vou fazer um speczinho lá, um aporte direto na lei 8.137, né? Vocês conhecem, né? A lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que vocês estão vendo aí agora, né? Ele define aí os crimes contra a ordem tributária. E ele está lá no seu artigo 1º e artigo 2º. Constitui crimes contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Para o professor, está errado aí. Contribuição social, ela não é considerado um tributo. Ele é um tributo, pessoal? A contribuição social faz parte de que teoria? Tripartite ou pentapartite? Contribuição social foi incluído como um tributo dentro da teoria pentapartite ou tripartite, gente? Quem me disser vai ganhar meio ponto. Não, meu ponto é muito grande, não é não? 0,5. Numa disciplina dessa é tanta coisa. Penta. Quem foi que falou? Nilziane, pentapartite, e a pentapartite é do CTN ou da Constituição, Nilziane? Como é? Pentapartite, ela foi incluída, teoria pentapartite, de 5 tributos, foi Constituição Federal ou Código Tributário Nacional? Sei não, você mentir. 0,25, viu? Vai me cobrar. Eita, Nilziane. Pentapartite foi incluída pela Constituição Federal de 88. Eu então, sabia que era de 88, mas me lembrava o resto. Beleza, você me cobre 0,25. Então, pessoal, aqui está o artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, ele traz. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades. Deixa-me ver. Eu ter esquecido do imposto de renda daquela informação, poderia ser enquadrado como omitir uma informação. Tá? Deixa-me ver se tem em outro local apropriado. Fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo a operação de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal. Falsificar ou alterar nota fiscal, gente, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, documento equivalente relativo à venda de mercadorias ou serviços,
efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Deixa-me ver se o que eu disse sobre imposto de renda estaria também no artigo 2º, se melhor se enquadraria. Fazer declaração falsa constitui crime da mesma natureza, sonegação fiscal, evasão fiscal. Fazer declaração falsa ou omitir declaração de renda, sobre rendas. Opa, é isso aqui, ó. Sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo, tá aqui. Declaração falsa, no caso, eu omiti declaração sobre rendas. Então, eu cometi, em tese, porque eu esqueci de declarar aqueles R$2.000, um crime de sonegação fiscal, certo? Evasão fiscal, em tese, certo? Capitulado no artigo 2º, inciso 1º da Lei 8.137/90. Inciso 2, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Terceiro, exigir, pagar ou receber para si ou para outrem, ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível de contribuição ou incentivo fiscal, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programas de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à Fazenda. Pessoal, beleza, bonitinho, leu, beleza, é suficiente? Não é suficiente, não funciona assim, tá? Primeiro, vou já chegar no meu possível crime de ter omitido aquela renda. Os crimes capitulados, a gente chama capitulados, certo? Enquadrados no artigo 1º, inciso 1 ao 5, da Lei 8.137 de 90, eles têm uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. De 2 a 5 anos e multa. Tá? 2 a 5 anos e multa. Tá? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, doutora e doutor, que se o nosso cliente for condenado a uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, ele não vai ter alguns chamados privilégios processuais. Privilégios não, benefícios processuais, tá? Primeiro, ele vai cumprir essa pena, é uma pena de reclusão. Reclusão implica o início do cumprimento da pena em regime fechado, na cadeia, tá? Segundo, essa pena tem um máximo de 5 anos. O máximo de 5 anos de uma pena, ela não se enquadra em um possível benefício criminal para aqueles que não têm antecedentes criminais negativos, são réu primário, o colega que perguntou isso agora há pouco, foi aqui ou foi em outra turma? Foi aqui. Se ele não é réu primário, já teve outras condenações, doutor e doutora, se ele tem maus antecedentes, se ele não tem residência própria, fixa, por aí, mas cometeu esses crimes, etc e tal, por aí é ótimo, hein? Eu sei, etc e tal, certo? E a pena, evidentemente, é acima de 5 anos, ele não vai ter nenhum desses benefícios, certo? Ele vai cumprir a pena. Se ele se enquadrasse em tudo isso que eu disse para vocês, vou ser mais claro. Se ele fosse réu primário, nunca cometeu crime, se ele nunca foi processado nem condenado com sentença penal transitada em julgado para perder a primariedade. Sentença penal condenatória transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso no 16º dia da intimação da sentença penal condenatória, tá? Se ele tem residência, se ele tem emprego, se ele tem etc, etc e tal, e a pena
foi de 5 anos para esse crime: omitir informação, emitir, fraudar, falsificar nota fiscal, nota duplicata, fatura e por aí vai, ele vai perder um chamado benefício criminal que é denominado de sursi processual. Sursi processual no âmbito criminal implica necessariamente que aqueles crimes que têm uma pena até 4 anos poderá ter a chamada suspensão condicional do processo e o não cumprimento de imediato da pena privativa de liberdade. Ele vai ter uma suspensão processual por 4 anos, ele, em tese, ficaria sob observação, se cometer algum outro delito, cadeia nele. Como esse crime é um crime duro, de 5 anos, isso quer dizer que ele, mesmo tendo todos esses requisitos, não terá esses requisitos, não terá esses benefícios e cumprirá apenas 5 anos de reclusão em regime fechado. Em regime fechado, tá? O que nós temos que ver, pessoal, é que dentro da prática processual, o fisco não tem interesse, doutora e doutora, que o nosso contribuinte fique preso. Não. Olha os memes, viu? Que as outras turmas ficavam fazendo os memes de mim. Não. O fisco não tem esse interesse, não, doutor. Tem, não. Existem momentos que, se você pagar, possivelmente você não terá a chamada, não terá, o Estado não irá empreender, isso, Vitória, não vai empreender a chamada pretensão punitiva do Estado, tá? Então, nós vamos ver, o fisco, se pagar, o fisco não quer que você vá para a cadeia, doutor. No entanto, doutora e doutor das ciências contábeis, a gente chegou bonitinho, seu cliente lá, seu escritório de contabilidade está aqui no meu escritório, aqui no meu apartamento, né, na minha mesa de vidro aqui, tá lá, tá ali, a câmera tá ali porque tá numa cadeira ali, tá? E tudo chegou, eu cometi aqui, meu gestor contábil, meu contador, mas foi aqui, não falsifiquei nota fiscal, não, homem, pelo amor de Deus, foi não, homem, foi o setor lá que cometeu esse negócio aí, eu não falsifiquei nota fiscal, não. Aí você vai dizer, não, tem algumas situações que você vai fazer no seu escritório de contabilidade. Aí é prática, doutor, prática. Né? E eu vou logo dizer para vocês, tá, doutora e doutor? Amigos, negócios à parte, tá? Pelo amor de Deus. Não venha com esse negócio, não. Você tem que manter seu escritório. Você é profissional liberal, doutora. Enquanto você não tiver um contrato com empresas pagando para você todo mês, tá? Eu tenho um contrato com uma empresa que me paga todo mês, no âmbito jurídico. Cuido dos seus 100 processos que ela tem, tá? Em alguns estados. Então, enquanto você não tiver, você tem que manter, doutora. Manter, tá? Aí você, bonitão, chegou ali, tá ali sentado, aí diz, não, aí você vai, tem algumas opções, você vai dizer, não, se preocupa não, tu paga. Quando foi isso? Não, tu paga. E aí tu não vai ter nenhuma penalidade, não. Não vai sofrer nenhum processo que... Não, é porque disseram que eu vou para a cadeia. Não, vai não. Aí tu vai dizer isso, né? Pessoal, isso é prática, tá? Pelo amor de Deus, tá? Até gravando aí, mas não é nada ilegal. Pelo amor de Deus. Aí, vai embora. E aí? Foi embora, tu disse isso. E aí? O que aconteceu? Tu não recebeu, foi nada. Recebeu, foi nada. E aí? Aí, outra situação, chegou o nosso cliente, empresário, não tive culpa, não.
tive culpa, não. Essas notas fiscais, foi lá o setor, eu disse, ó, emita as notas fiscais direitinha, mas foi. Aí você vai lá na lei. Bom, então vamos analisar aqui, deixa eu ver aqui. Nota fiscal, olha, veja bem, meu empresário fulano de tal, isso é crime de sonegação fiscal, né? Você sabe, não, eu sei, mas, não, peraí, sonegação fiscal, poxa, ó, alterar e falsificar nota fiscal, está lá no artigo 1º da lei 8.137/90, é um crime de reclusão e você pode passar 5 anos na cadeia. Não, meu Deus do céu. 5 anos na cadeia. Complicado, tá bem? Tá Cadeia bem... não, professor. A gente diz logo que vai direto pro torão. Mas isso aí também. A gente diz assim, 5 anos, ó, aí você 5 anos na cadeia. Poxa, e agora o que é que eu faço? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui firmar o nosso contrato de prestação de serviço, que aí eu vou reunir os contadores e o nosso jurídico para a gente analisar seu caso. Assine aqui, R$50 mil. Pronto. Aí, cadê? Traga aqui todos os papelados. Venha, vamos marcar uma outra reunião. Vou reunir o nosso pessoal. Reunião amanhã, às tantas horas. Aí você já articulou, já manteve contato com o fisco, já articulou o fisco. Mas se o senhor pagasse, se eu teria como... Tenho como pagar isso aí, homem, vamos resolver. Então, se tem dinheiro para pagar o fisco, tá beleza. Você já articula com o fisco, logicamente você tem que manter uma rede de relacionamento, ó. Você tem que ter contatos. Você vai ter que ter contato com o fisco, o advogado já tem com o judiciário, se for o caso, e tal, e no outro dia chega o seu cliente e diz, ó, eu mantive contato aqui com o fisco, etc e tal, vamos organizar aqui uma defesa e para que a gente consiga resolver a situação. Por favor, não sei o que, encaminha tudo, PT saudações, cliente feliz, escritório de contabilidade feliz, contador feliz, jurídico feliz, todo mundo feliz e todo mundo dentro da legalidade. É isso aí. Pessoal, desculpe aí, olha a hora. Bem que a Vitória disse que não dava tempo, ainda nem cheguei nem na metade ainda de evasão fiscal, sonegação fiscal. Eita, 21h36. Deixa eu ver o que é que eu vou falar mais aqui. Eita, Lele. Então, pessoal, é exatamente isso. Aí, o próximo etapa, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, é exatamente onde nós temos isso. E aí eu coloquei aqui, nós temos algumas situações que extinguem a punibilidade. Eu sei que eu vou falar nisso amanhã, pessoal, mas eu vou deixar a opção para vocês. Vocês vão decidir aí comigo. Aí, pessoal, nós temos aqui algumas possibilidades. Além do previsto no Código Penal Brasileiro, e aí a gente vai ver isso quando a gente estiver vendo a questão dos descontos previdenciários, né? Lá no Código Penal, tem um momento que nós vamos ver no Código Penal o crime, o possível crime previdenciário, e aí a gente tem aqui algumas situações, pessoal. Por exemplo, a Lei 10.684 de 2003, no seu artigo 9º, ele trata exatamente dessa possível extinção da punição do Estado, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, Lei 10.684 de 2003, Lei 10.684, é o 10.684, o artigo 9º. Pessoal, bem rapidinho. Vou só mostrar rapidinho, pelo avançado da hora, senão a gente ficava até amanhã. Mas espera aí. Ó, a Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, ele trata o seguinte, pessoal, no artigo 9º. Pronto. Primeiro, é uma lei que ele alterou a legislação tributária, tá? Ele trata do parcelamento de débitos. Você vai lá na Fazenda, na Receita, e faz o parcelamento de débitos, né, desse nosso cliente.
Aí o artigo 9º diz o seguinte, doutora e doutor. Eu até marquei aqui. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, ou seja, o Estado não vai te punir. Referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, aqueles lá que eu falei para vocês agora, inclusive do nosso cliente que emitiu a nota fiscal aí fraudulenta. E nos artigos 168 a 337A do decreto tal. Esse é o Código Penal que nós vamos ver que ele fala da questão dos descontos previdenciários, dentre eles o desconto previdenciário. Durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. Isso quer dizer que você foi lá no fisco, negociou e parcelou. Não foi assim tão de graça também, não. Você ganhou os 50 mil, não, gente. Parcelou, evidentemente com autorização, com procuração e tudo. Parcelou. E é suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente àqueles crimes, dos crimes de sonegação fiscal, evasão fiscal, certo? Do artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, enquanto estiver no sistema de parcelamento, certo? Logicamente, por tabela, quando você pagou a última parcela desse parcelamento, você pode parcelar, inclusive, extinguiu-se a pretensão, a vontade, o desejo de punir do Estado, pretensão punitiva do Estado. Extinguiu-se a pretensão punitiva do Estado, tá? Agora tem algumas particularidades que nós vamos ver em algum momento aqui, questão criminal processual, mais lá na frente, que se o Ministério Público já estiver te denunciado o nosso cliente, ele não tem mais esse benefício de pagar e se livrar. Então, tem toda uma investigação administrativa, até inquérito policial, criminal, tá? O inquérito apura, Ministério Público. Se o Ministério Público denunciar o nosso cliente, isso quer dizer que ele já teve todas as chances de se redimir com o fisco. Teve todas as chances. Demorou. Aí o Ministério Público, eu não posso fazer gesto aqui, feio, denunciou. Ou seja, fez uma denúncia crime contra o nosso camarada do Correio Comunista, contra o nosso cliente. Nosso cliente. Então, a probabilidade dele pegar 5 anos de cadeia em regime fechado é grande. Ou então, haja dinheiro para recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Haja dinheiro. Enquanto não mudaram o entendimento de prisão em segunda instância. Viu como repercute em todos nós? Repercute. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Agora, quando está o nosso cliente ou a gente, aí o negócio muda. Viu, doutor e doutora? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu estou falando prática processual. Prática processual. Deixa eu ver só se eu fecho aqui só com essa última lei, que é a lei 12.000. Vou projetar aqui que eu não sou obrigado a decorar a lei, nem vocês é obrigado a decorar a lei. Ninguém é obrigado a decorar nome de lei. Nunca vi. Fazer uma prova. Qual é o número da lei da sonegação fiscal? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Dá as contas desse professor logo. Se pergunta isso. Então, temos aqui também a Lei 12.382 de 2011,
no artigo 6º, que fala também dessa suspensão punitiva do Estado, 12.382. Vamos só ver ela aqui rapidinho, gente. Me dê aí, só mais uns minutinhos aí de vocês, da paciência. Então, eu gosto tanto de falar desse negócio, que aí eu fico falando, que aí eu fico até amanhã falando. Porque então, eu gosto, vou mentir. Espera aí, eu tenho que primeiro achar a lei aqui. 12.000... Tá, não. 12.386 de 2011. Achei ela aqui, que eu já tinha preparado tudo. Pessoal, a gente não só chega aqui para falar, né? Eu tenho que toda uma preparação antes, tem que organizar o material, tem que estudar também, né? Lembrar as coisas. Lógico. Então, pessoal, essa é a Lei 12.382 de 2011, que ela trata de algumas situações específicas, mas ela alterou disciplina a representação fiscal para fins penais nos casos em que houver parcelamento do crédito tributário. Então, ela disciplina para fins penais a questão do parcelamento do crédito tributário, e aí ele traz aqui, foi uma alteração na lei, alterou o artigo 83 da lei número 9430, de 96, tá? O artigo 83, que ele fala que, na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Isso quer dizer o seguinte: se não pagar, PT saudações, Ministério Público e possível denúncia e possível condenação. No entanto, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 83, durante em que a pessoa física ou jurídica estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento. Doutor e doutora, calma, stop, ri. Vamos aqui ver diretamente na lei 9.430. Essa lei 10.000 e pouco que eu falei para vocês, ela alterou a 9.000, ela alterou a lei 9.430. E a lei 9.430, espera aí, pessoal, me dê só mais um minutinho, por gentileza. Me dê mais um minutinho. A lei... Cadê tu? Aqui. A lei 9.430 de 96, vocês devem estar vendo aí, né? Creio que sim. Ele dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a Seguridade Social, o processo administrativo de consulta e providências. Aquela 10.000 e pouco, aquela 10.382 de 2011, alterou essa, tá? E ela alterou o artigo 83. O artigo 83, cadê tu? Só um minuto, pessoas maravilhosas. Vou lá para o 83, 40. Estou fazendo assim para não dar um tilt aqui no computador e travar tudo. 79. 83 trata dos crimes contra a ordem tributária. Olha só, doutor e doutora. Olha só que coisa maravilhosa. Artigo 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária
previsto no artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, e os crimes previstos contra a Previdência Social, prevista no artigo 168-A e 337-A do Código Penal, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final no fisco, na Fazenda, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário. Artigo extremamente importante. Exauriu, terminou no fisco tudo, você não se redimiu, não foi lá, não pagou, o fisco vai encaminhar para o Ministério Público, doutor. O fisco vai encaminhar para o Ministério Público. Aí, vamos para primeiro. Se houver a concessão de parcelamento do crédito, essa representação fiscal do fisco, para fins penais, somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Se ela não pagou, vai para o Ministério Público. Logicamente que vocês sabem que o Ministério Público é o órgão oficial estatal. E, pessoal, agora eu não vou fazer uma digressão aí falando da questão da trilogia estatal do Ministério Público, advogado e juiz, que aí é uma aula todinha, não vou nem falar. Mas o Ministério Público é quem vai fazer a denúncia criminal, se for o caso. E o parágrafo 2º, doutor, meus amigos e minhas amigas, minhas doutoras e meus doutores das ciências contábeis, preste atenção. Por gentileza, preste atenção. O parágrafo 2º diz o seguinte: é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos na cabeça do artigo 83, caput, ou seja, artigo 1º e 2º da Lei de Execução Fiscal, ou artigo 1º e 2º da Lei de Sonegação Fiscal, 8137 de 90, e também do Código Penal relativo à Previdência Social, é suspensa, o Estado não vai punir, certo? Durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, beleza? É suspensa a pretensão punitiva do Estado. Doutor e doutora das... Eu chego a ficar arrepiado, tão maravilhoso que é. Isso é uma causa de quê, hein? De suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo fisco. Está lá na linha do tempo do professor Sabá. Depois da constituição definitiva do crédito tributário, uma das causas de suspensão do crédito tributário é esta daqui. E nós vamos ver depois, quando estiver vendo lá, específica, é uma causa de suspensão da pretensão punitiva do Estado também, certo? É um dos mecanismos legais que vai suspender, logicamente, a exigibilidade, o parcelamento é uma das possibilidades. Então, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos na cabeça durante o período em que a pessoa física ou jurídica estiver no sistema de parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado. Pessoal, pelo amor do céu, vocês estão aí? Desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes, eu disse antes, doutora, vocês estão me vendo aqui no cantinho, doutor e doutor, antes do recebimento da denúncia crime. Que cargas d'água é isso? Antes do recebimento da denúncia crime. E o que é isso?
Doutor e doutora das ciências contábeis, nós estamos aqui quase 22 horas. E, por gentileza, isso é extremamente importante. Lembra daquele nosso exemplo do nosso cliente que chegou aqui? Ele disse que não vai pagar de jeito nenhum. Ele disse que não quer saber. Disse que fez isso ali, pronto. Resolva aí, contador. Contador não faz milagre. Faz muito, quase. Mas não faz milagre. Jurídico, advogado, de jeito nenhum. Aí que não faz. Eu deixei de advogar por uma empresa no Crato, porque ela gostava dessas coisas, e não dá para fazer milagre. Certo? Mas está com tempo que eu deixei de advogar para ela. Isso quer dizer que, se o fisco formalizou ao Ministério Público pegou toda a documentação que o nosso cliente não pagou, não foi lá, não reconheceu, fez uma denúncia para o juiz, observando os requisitos legais, recebeu a denúncia. Quando, é isso aqui, antes do recebimento da denúncia. Se o juiz receber a denúncia do Ministério Público, se o juiz receber, e para encerrar por hoje, se o juiz receber a denúncia do Ministério Público contra aquele nosso cliente, PT, saudações, a probabilidade dele pegar 5 anos é muito. Fisco fez tudo, rapaz. Fisco deixou lá, administrativo, notificou, quis recorrer, quis não sei o quê. Você disse, ó, meu amigo, você pode ser condenado. E aí? Não, que eu não vou pagar, que eu não vou, não sei o que, não vou, não sei o que, tal. Denúncia, possível crime, possível condenação. Certo? Possível condenação. Pessoal, é bom demais, não? É muita coisa. Certo? Então, pessoal, eu ainda quero voltar nesse assunto, e nós vamos voltar mais na frente, mas eu tinha só um detalhezinho, mas nós vamos rever, quando a gente estiver vendo os crimes lá na frente. Doutor e doutora, isso tudo que nós estamos falando é só negação fiscal, tá? Isso tudo que nós estamos falando é só negação fiscal. Só que é o aporte processual de tribunal, de justiça, certo? Jurídico tributário, tá, pessoal? Que é por isso que essa disciplina já foi ministrada por contadores, e aí o negócio, quando chegava na prática processual dessas situações, aí o negócio era diferente. Pessoal, brigadão. Perguntas? Roberto por aí, demais colegas, Nilziane, Victória, Jordi, Felipe, solicitando, né? Mário, Alana e demais colegas. Pessoal, brigadão para vocês. Deixa eu só interromper aqui a gravação. Vou colocar lá no